Importância da disciplina espiritual na vida do crente. Ficando aqui bem claro, irmãos, diante desse título, todo crente, todo cristão precisa ter uma disciplina espiritual. E vamos aqui então usar o texto, a história, para ver qual é a disciplina que nós temos que ter na nossa vida. Muitas são as pessoas que estão tanto tempo na igreja, estão tanto tempo, irmãos, buscando a Deus, mas ela não tem uma disciplina espiritual. Quando nós somos disciplinados, nós aprendemos. Quando nós aprendemos, irmãos, ninguém precisa ficar falando, você faz isso, você faz aquilo. Não, eu fui disciplinado, eu aprendi, então eu não preciso ficar esperando alguém falar, faça isso, aquilo. Por quê? Porque já está em mim. Amém, igreja? Por isso que a mensagem é a importância da disciplina espiritual na vida do crente, do cristão. E eu quero falar dessas duas coisas importantes que nós precisamos disciplinar. O texto vai nos mostrar, no decorrer aqui da leitura, o texto vai falar, irmãos, sobre a oração e o jejum. Talvez você é disciplinado, glória a Deus por isso, você tem uma prática de oração diária. Tem gente que tem já a prática, irmãos, do jejum. Ainda que seja uma vez na semana, a pessoa ela está sempre jejuando. Mas tem muita gente dentro da igreja, quando fala igreja, não é só a igreja da graça. Tem muita gente que ainda não disciplinou, ela não tem, irmãos, uma vida de oração e não tem uma prática ativa de jejum. Olha só, se a gente pegar o que Jesus disse em Lucas, capítulo 17, o verso de número 1, alguém lembra o que está escrito lá? É dever nosso de orar sempre. Para que, igreja? Para não desfalecer na fé. Jesus está falando, quem tem uma vida de oração diária, não morre na fé, não retrocede na fé, não esmurece na fé. Muitas são as pessoas que enfraquecem na fé, desistem da fé, desanimam na fé, porque não tem uma prática diariamente de oração. Eu não estou dizendo que você tem que se trancar, irmãos, no quarto, na sua casa, em algum lugar, e agora ficar só orando 24 horas. Não! Que seja 1 minuto, que seja 10 minutos, que seja 30 minutos, 1 hora, mas seja de todo o seu coração, dedicada àquela oração, aquele momento, irmãos, oferecendo a Deus o seu melhor. Muitas são as pessoas que não entenderam isso. Olha na tela aí. Contou-se então o Senhor uma parábola sobre o que, igreja? O dever de orar sempre. Repete comigo. O dever de orar sempre, para não desfalecer. Então é dever. Se é dever, irmãos, a gente precisa ter essa disciplina. Não, eu preciso me disciplinar. Eu tenho que ter uma vida de oração constantemente, diariamente. Eu preciso todos os dias falar com Deus, me colocar diante de Deus. Sinceramente, irmãos, claro que tem gente que orou hoje, tem gente que orou ontem, mas para refletir aqui. Vamos, uma semana só. Tenta lembrar aí nessa última semana que se passou. Todos os dias você se colocou diante de Deus para orar? Ou foi aquela oração assim, Senhor, eu te agradeço pelo dia, Senhor, eu estou dormindo, tá bom, e pronto, acabou, a pessoa dorme. Isso não é oração, irmãos. Não, tem gente que às vezes ela passa o dia todo sem falar com Deus, aí quando vai dormir ela, Senhor, eu te agradeço, e obrigado, e pronto, e acabou. Eu orei. Irmãos, isso não é oração. Por isso que muita gente está se retrocedendo, porque não tem se fortalecido na fé. A oração é você tirar um tempo, a oração é você dedicar um momento para Deus. Então nós precisamos, por isso que a mensagem, o título é disciplina.
Precisamos disciplinar, irmãos, ter disciplina. Precisamos fazer disso como hábito, como um costume, a qual nós vamos, quando estamos aí disciplinados, a gente vai fazer e a gente, opa, eu já orei, glória a Deus, já está em mim. Ninguém precisou ficar dizendo, vai orar, vai falar com Deus, olha, você precisa disso, daquilo. Não, eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei que eu tenho que orar, eu já sei que tenho que dedicar a minha vida ao Senhor para buscar a Ele. Amém, igreja? Entenderam esse resumo aqui, irmãos? Essa introdução, né? Então, olha só, vamos voltar aqui para Marcos 9, aqui a partir do verso 2 ao 9. Olha só, já que eu disse, já mostrando, antecipando para você, que a disciplina deve ser aplicada na oração e no jejum, eu quero também antecipar para você que essas duas coisas, irmãos, foi que fez o Senhor Jesus adverter os discípulos. Lá na frente, nós vamos ler o mesmo capítulo, lá na frente Jesus adverteu, Jesus chamou a atenção dos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio, um espírito. Jesus falou assim, geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí os discípulos falaram, mas Senhor, por que nós não conseguimos orar? Porque a casta de demônios que só sai com oração e jejum. Eu vou aqui, irmãos, ser bem breve e bem, de uma forma simplificar aqui, para você entender que nós precisamos vencer as batalhas espirituais com essas duas armas que o Senhor Jesus deixou bem claro: a oração e o jejum. Diga comigo, a oração e o jejum é que vai eliminar os inimigos da incredulidade e da carnalidade na minha vida, no meu caminho. Amém? Nós vamos chegar lá, mas eu quero adiantar para você que a oração e o jejum é que vai combater, é que vai remover da nossa vida, do nosso caminho, a incredulidade e a perversidade, que é a carnalidade, né? Mas até chegar lá, eu quero aqui então mostrar para você o que aconteceu aqui. Vamos lá. Versículo 2: E eis que 6 dias depois, Jesus fez o que, igreja? Levou consigo quem? Pedro, Tiago e João. Os levou para ficar a sós em particular. Aonde? Um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Vamos entender isso aqui? Quantos discípulos Jesus levou? 3. Mas quantos discípulos Jesus tinha? 12. Por que, irmãos, os 12 não foram? Somente 3. Para tirar todas as dúvidas, irmãos, e não deixar o inimigo nos enganar. Primeira coisa, Deus ou Cristo, Ele nunca teve e nunca terá os especiais, os queridinhos, os favoritos. Porque senão vai ter gente falando assim, não, Pedro, Tiago e João eram favoritos, eram especiais, por isso que somente eles eram chamados. Aí você vai lembrar daquela palavra que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então isso já elimina, irmãos, o Senhor não tem os seus queridinhos, o Senhor não tem os especiais, os melhores. É porque foi o melhor, porque não existe isso para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, olhando para esse lado, 9 ficou, 3 foi. Deus não faz acepção de pessoas. O que aconteceu? Veja que algo aqui, irmãos, faz a gente entender que esses 3, eles tinham uma dedicação, eles tinham aqui, irmãos, uma vida voltada, uma vida disciplinada para a oração, para se consagrar, para buscar a Deus. Veja que estes 3,
eles vão com Cristo para o alto do monte para quê, irmãos? Contar piada? Falar da vida dos outros? Não. Eles vão para o alto do monte para orar. Então eu vejo aqui, irmãos, que assim como também nos dias de hoje, a minoria dos discípulos é que sempre então vai ter um comprometimento a mais com Deus. Você vê que a grande maioria não tem. Olha só, agora eu que quero expressar, não estou falando só a Igreja da Graça, que é para todas as igrejas, para você entender que a coisa é tão séria, irmãos, que não é só com a gente não. Marca um culto de oração, a maioria vem? Sim ou não? Responde aí, irmãos. Marcamos aí um culto de oração, a maioria vem? Não vem. Marca uma vigília de oração, a maioria vem? Não vem. Marca, vamos dizer assim, um acampamento que vai ter só oração, a maioria não participa. Os 9 era a maioria, não participaram. É a minoria que se interessa, é a minoria que quer, é a minoria que tem fome, é a minoria que tem sede, é a minoria que busca a Deus. Irmãos, que eu e você venham fazer parte dessa minoria que quer Deus, que quer ter vida com Deus, que quer uma vida de oração, porque a grande maioria não quer. Amém, igreja? Tem ou não tem sentido, irmãos? Era doce. A maioria ficou lá embaixo, a minoria subiu. Eu entendo que até hoje é assim. A minoria, ela é comprometida com Deus. A minoria tem uma vida de oração. A minoria dos discípulos quer, irmãos, mais do Senhor. A grande maioria está na zona de conforto. A grande maioria não quer se esforçar. A grande maioria não quer subir ao monte, não quer pagar o preço, não quer, irmãos. Por quê? Por causa, não, vamos deixar para outro dia, outra vez eu faço, outro dia. A grande maioria está também, irmãos, na atualidade. Você faz parte da minoria ou da maioria? Será que realmente você, irmãos, está sendo visto pelo Senhor como os 3? Que queria orar, que queria buscar a Deus, que queria se aprofundar? Ou você faz parte da maioria que ficou lá embaixo, na zona de conforto? Vamos esperar, tem alguém orando por nós. Vamos esperar, olha, tem gente dedicando por nós, tem gente pagando preço por nós. Irmãos, nós precisamos, qual é a palavra que eu usei no início? Disciplina. Nós precisamos disciplinar a nossa vida de oração. Se a gente não disciplinar, a gente vai fazer parte da maioria que não quer orar, que não vai ter uma vida diária de oração, que não vai ter comprometimento com Deus na oração. Ora quando quer, fala com Deus quando dá tempo, fala com Deus quando sobra, como se fosse, irmãos, não, Deus não, Senhor, se sobrar tempo, eu vou orar, se der tempo, eu vou te buscar. Que coisa é essa? Inversão de valores? Então a maioria ficou ali, bem acomodado, embaixo, não subiu. Quem subiu somente foi quem, irmãos? A minoria, os 3. Entendido essa parte? Vamos passar aqui para a leitura seguinte, versículo 3. As suas vestes tornaram-se resplandentes, em extremos, brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, um para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os que
cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Amém. Aqui outra coisa importante que eu quero passar para você, irmãos. Veja só que a própria leitura aqui está falando da transfiguração. Entenda, de um sobrenatural que aconteceu aonde? Em cima do monte. Quem que viu, irmãos, o sobrenatural? Quem que viu ali, irmãos, as roupas de Jesus resplandecer? Quem que viu Elias e Moisés, que eram profetas da antiga aliança? Elias era líder dos profetas, Moisés era líder das leis. Vamos dizer assim, o profeta das leis. Quem que viu? Quem viu, irmãos, de repente uma nuvem vir para trazer eles cobertura? Quem ouviu a voz de Deus falando com Jesus? Foi a maioria que estava lá embaixo ou a minoria que estava lá orando? A minoria. Agora vamos trocar essa palavra minoria e maioria, né? Vamos entender, irmãos. Eu gostaria que você interagisse comigo. Diga comigo: quem tem vida de oração vai ver, vai presenciar experiências sobrenaturais com Deus. Quem que viu a experiência, o sobrenatural? Quem estava orando. Tem gente que não ora, irmãos, e não tem visão, não tem sonho, não tem revelação, não tem inspiração, não tem ali o mover de Deus na vida dela. Não tem. A Bíblia está nos mostrando que quem está tendo, quem está vendo, quem está experimentando ali, irmãos, aquela manifestação sobrenatural, é quem está, irmãos, na prática da oração. O sobrenatural só vê quem tem, irmãos, prática de oração. Não é orar um dia ou outro, ou orar quando quer, que você vai ver o sobrenatural. Não, irmãos. Só tem visão, só tem revelação, só tem inspiração, só tem o mover de Deus quem está no alto monte orando, quem está buscando, quem está, irmãos, voltado para Deus. Aqui eu quero dizer para você, irmãos, a grande maioria, ela não tem essa experiência, ela não tem esse mover, por causa da falta da oração diária. E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, eu não estou falando de milagres, tá, igreja? Entende-se que é visão. O próprio versículo seguinte aqui, versículo 9: e descendo eles do monte, ordenou-lhe que ninguém contasse o que tinha visto, ou seja, a visão que eles tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos. Então lá no alto monte eles viram o que, igreja? Visão. Eles viram o sobrenatural, eles viram a atuação divina. Não era milagre, embora muitos entendem como milagre. Não é milagre como se fosse uma cura, como se fosse, vamos dizer assim, algo assim de milagre. Não é isso, tá, irmãos? O que eles viram, igreja? Visão. O que eles viram? Revelação. O que eles viram? Inspiração. Olha só, irmãos, ver as vestes de Jesus resplandecer. Imagina aí, pensa aí rapidinho. Imagina, irmãos, do nada eles verem Elias e Moisés. Visão. Do nada eles estão vendo agora uma nuvem vindo para cobrir eles, para então, irmãos, ajudarem eles. Visão. Agora veja também que agora eles estão vendo, no sentido assim de ver e ouvir, o ouvir mais aqui, porque a Bíblia nos mostra aqui que quando então Deus está falando com Jesus, no versículo 7, olha aí, e uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então eles ouviram Deus falar.
Quem tem vida de oração, ouve Deus falar. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do Filho, que é a Bíblia. Deus fala. Ah, mas eu leio a Bíblia e Deus não fala comigo. Eu vou no culto, Deus não fala comigo. Está faltando oração, filho de Deus, filha de Deus. Olha aqui, ouvir. Quando é que eles ouviram? Quando estavam em comunhão de oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, só para deixar claro aqui e observar o versículo 9, isso aqui é para deixar, irmãos, muita gente de olho aberto, atento, vigilante. Eles tiveram essa manifestação divina de Deus. Eles viram, tiveram visões, eles tiveram esse sobrenatural. O que Jesus disse a eles? Olha aí na tela. Não conte a ninguém o que vocês viram. Vamos ler de novo? Ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. Isso aqui não é milagre, irmãos. Os milagres têm que ser contados. Os milagres têm que ser testemunhados. Amém, igreja? O que está sendo dito aqui? De visão. Você recebeu uma visão, guarda ela para você. Até que então ela venha se manifestar. Aí, irmãos, tem gente que ela quer espalhar, ela quer passar para outros. Sabe por que Jesus está dizendo não conta para ninguém? Porque quem não está na vida de oração não vai entender, não vai compreender a profundidade de peso, de glória que aquela visão foi revelada para você. Aí você vai falar para alguém, irmãos, que não está na fé, ela vai até rir da sua cara. Já aconteceu casos assim? Você já viu casos assim? Você conta ali alguma visão, olha, Deus me mostrou isso, e aí a pessoa não está na fé, não está na oração, não está... Aí ela fala assim, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, isso aí, aí a pessoa até, irmãos, faz você perder o foco da visão que Deus te deu. Não? Então, faça como Jesus, não conta para ninguém. Se fosse para outra pessoa saber, irmãos, o Senhor, Ele não iria terceirizar você para contar para outros. Ia falar com aquela pessoa. Se tivesse a busca, né, ali, aquele momento. Entenderam, irmãos? Aqui, para a gente passar adiante, é de visão que eu estou dizendo, não é milagres. Milagres tem que ser contados. Bênçãos tem que ser testemunhados. Amém, igreja? Jesus deixou bem claro, a ninguém contasse o que vocês viram, né? Porque senão, irmãos, vai ter muita gente aí, sem a intenção, fazer você desacreditar daquilo que Deus falou com você no particular. Não sei se você está, né, compreendendo esse lado aqui, porque muita gente, irmãos, não acredita. Às vezes você conta para a família, para alguém lá do trabalho, alguém da rua, um vizinho, a pessoa não teve aquela experiência que você teve. Aí a pessoa não vai acreditar. A pessoa vai falar, não, você está ficando fanático, você está ficando, né, fora de si. Já viu casos assim, irmãos? Tem muitos. Né? Então por isso que Jesus disse, não conta para ninguém. Né? Até que o Filho do Homem ressuscitasse. Ou seja, irmãos, eu vou contar, vou testemunhar depois que então acontecer, depois que então efetuar, então acontecer, Senhor, olha, né, eu glorifico, olha, Deus me deu uma visão, aí você testemunha, já aconteceu, tá? Então é uma observação aqui que o texto nos traz, não estou inventando, está escrito aqui, Jesus, ele disse, não conte a ninguém o que tinham visto. Vamos passar adiante. Agora pula para o versículo 14 em diante. A história continua, igreja. Aqui a gente agora vê Jesus desceu do monte da oração, da comunhão. Agora lá embaixo, tenta acompanhar aí para mim, por favor. Lá embaixo tinha a multidão que estava até discutindo com os outros discípulos que tinham ficado, os 9.
E aí estava aquela discussão, né? E Jesus pergunta assim, mas por que discutes com os meus, com eles, os discípulos? E aí teve né, o pai do rapaz falou assim, olha mestre, porque eu trouxe o meu filho que está sofrendo com isso, com aquilo, que tem um espírito imundo, que tem um demônio na vida dele, que era para os seus discípulos expulsar ele, mas eles não conseguiram. Tá acompanhando aí, para a gente ganhar tempo, né? Então eles não puderam. Aí, irmãos, voltando aqui, só para a gente ganhar aqui essa palavra inspirada que o Senhor está nos dando. Veja que quem não tem comunhão, não tem unção para expulsar demônios. Isso aqui é muito, muito importante a gente entender. Não é que a gente deve ser, eu sou melhor do que alguém, ou eu sou melhor do que o outro. Não. Se eles tivessem comunhão, se eles tivessem, irmãos, ali eles teriam autoridade. Então, se eu quero usar a autoridade, se eu quero usufruir né, da autoridade, eu preciso ter vida de oração. Aqui agora, veja comigo aqui. Aí Jesus no versículo 19, está escrito assim, ó. E ele respondendo, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Aí ele diz, trazer a mim, né? Então veja só, os discípulos que não foram orar, não puderam expulsar aquele demônio. Sem, irmãos, sem comunhão, não tem autoridade. Não existe essa autoridade. Essa autoridade ela é bloqueada. Só que os discípulos não entenderam, porque lá em Mateus capítulo 10, no verso de número 1, lá atrás Jesus tinha dito assim, ó, eis que vos dou autoridade e poder. Veja que Jesus está chamando todos os discípulos e está dizendo assim, ó, eis que eu lhe dou poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo. Aí olha só, aí eles ficaram, mas como assim? Se lá atrás Jesus nos deu autoridade, e agora a gente está aqui expulsando e essa autoridade não está funcionando. Aí Jesus então responde a eles, ó geração incrédula. Jesus está dizendo para os discípulos, os 9, a incredulidade de vocês foi o que impediu da fé funcionar, da unção ser manifesta, do poder de Deus, irmãos, diante daquela batalha travada. Então a gente precisa refletir. Se eu não tenho uma vida de oração, ainda que o Senhor já me dê autoridade, o poder, irmãos, na hora da batalha, na hora que eu for usar a fé não vai funcionar, a unção não vai funcionar. Por quê, irmãos? Porque a incredulidade está tomando conta do meu coração. E o que é incredulidade? É a descrença. É como eles tivessem expulsado assim, ó, saia, demônio, sai. Se vocês quiserem sair, sai. É só para você entender, né? Assim, é uma descrença. Eles estão orando, estão determinando, mas lá no fundo do coração eles não estavam acreditando. Por isso que Jesus disse, ó, geração incrédula. A incredulidade, irmãos, ela vem por falta da oração. Quando nós temos a vida de oração contínua, a incredulidade não vai ter lugar no nosso coração, a descrença não vai ter lugar no nosso coração. Até dizia de manhã, se a gente tem uma vida contínua de oração, irmãos, ainda que a gente enfrente problema, a gente vai estar sempre acreditando, Deus é comigo, o Senhor vai me dar essa vitória, esse mal não me vence, esse inimigo não vai me derrubar. Por quê, irmãos? Eu estou na fé. Eu estou na declaração da palavra, mas quando não oro, a fé é bloqueada, a unção ela é neutralizada,
E aqui a gente vê que o que impediu, né, de fluir o poder de Deus naquele momento foi o que, igreja? Incredulidade. Eu quero abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 17, como eu disse lá no início, é o mesmo relato. Mateus 17 é o mesmo relato de Marcos 9. Só que na leitura aqui de Mateus 17, no versículo 17 também, você pode ver que Jesus ele fala que além da incredulidade, havia outro problema que impediu dos discípulos expulsarem aquele demônio. Vamos ler Mateus 17. Aí na tela, para quem não tem a Bíblia, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Vamos repetir? Incrédula e perversa. Incredulidade eu falei agora há pouco, é a descrença. Quando a pessoa ela deixa de crer, então entra em incredulidade. Ela está na incredulidade quando ela não está acreditando, né, no poder de Deus, na palavra de Deus, naquilo que vem, né, do Senhor para a vida dela. Então ela age na incredulidade. E a perversidade, irmãos? A perversidade vem da carnalidade. E eu vou usar aqui agora essa pronúncia, né? Não é mudando, mas o sentido real é esse. Perversidade é a mesma coisa de carnalidade. Para você entender, irmãos, o que vai bloquear a nossa fé, o que vai atrapalhar, irmãos, da unção fluir em nós, é a incredulidade e a carnalidade. Então diga comigo, se eu vivo na incredulidade, na carnalidade, diga a fé não funciona, diga a unção não flui, o poder de Deus não se manifesta. Entendeu? Por que muita gente ora e nada acontece? Ou é incredulidade, ou é carnalidade. Por que eu busco e a unção não se manifesta? A unção não flui. Ou é incredulidade, ou é carnalidade. Agora você precisa identificar. Tem gente que é um ou outro, e tem gente que é os dois. Ela está tanto na incredulidade quanto também na carnalidade. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: essas duas coisas bloqueiam a sua fé, neutraliza, impede a unção de fluir em seu favor. Amém, igreja? Então abra os olhos. Você quer que a fé funcione? Você quer que a unção flua? Não viva na incredulidade, não viva na carnalidade. Amém? Vamos pegar aqui agora, eu quero ler o versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos chamou Jesus em particular. Eu lembro que eu já ministrei aqui, claro que foi uma outra ministração, mas eu lembro que eu falei algo sobre isso. Tem respostas que nós só vamos ter no particular com Deus. Lembra? Olha só, os discípulos agora chama Jesus em particular. Está precisando de uma resposta? Vai para Mateus 6,6, particular com Deus. Tem resposta que só temos em particular com Deus. Eu não tenho uma resposta. Vai no particular. Jesus vai te responder o que você está precisando. Amém, igreja? É só uma observação aqui, né? Mas no versículo 20, está escrito assim: Jesus respondendo e disse: por causa da vossa pequena fé. Amém. Eu vou aqui, irmãos, pedir para ele colocar
a versão que eu li de manhã, King James Fiel 1611. Essa King James, ela é original, é o que foi escrito no original, e é o grego, né? O Novo Testamento, a maior parte foi escrito no grego, no original. E aí, olha o que está escrito aqui nessa tradução original. Irmãos, depois você pode comprovar, pode pesquisar. Não sei se você tem o aplicativo de Bíblia, né? Mas pode depois pesquisar. Essa pesquisa foi até feita na internet, na Bíblia, King James, né? Fiel 1611. Original mesmo, lá atrás. Olha o ano, 1611. E aí essa versão aqui me mostra sobre o que nós estamos dizendo. Os discípulos perguntaram no particular para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar? O que Jesus respondeu? Por causa de vossa incredulidade. Irmãos, a incredulidade te atrapalha. A incredulidade, irmãos, trava a sua vida. Tem gente que é uma pessoa boa, do bem, uma pessoa, irmãos, amiga, uma pessoa que diz assim, pode contar, e realmente na hora que precisa pode contar, mas na hora, irmãos, da incredulidade, né, ou seja, da fé, a incredulidade está tomando conta. Então entendo aqui que não adianta ser bom e viver incrédulo. A gente tem que ser bom, fazer o bem, e nós não podemos deixar a incredulidade no nosso coração. Amém, igreja? Ficou bem clara a resposta de Jesus? Por que eles não expulsaram aquele demônio? Por causa da vossa incredulidade. Aí no versículo 20, eu vou pedir para ele colocar outra tradução, que é atualizada. Talvez essa você tenha. A versão atualizada é o versículo 21. O versículo 21, atualizada, é a ARA. Ou a RA, né? Alguém tem atualizada aí? Essa versão? O senhor tem? Olha aí. Tá assim também? Confere aí, por favor. Vamos ler, igreja, na tela? Mas esta casta não se espelhe senão por meio da oração e jejum. Aqui eu quero, irmãos, explicar algo, mas eu peço a compreensão para você não ficar com dúvida, porque é um assunto muito até delicado, porque as outras traduções falam casta de demônio, já leu isso? E essa aqui fala o que, igreja? Casta. Não é que não tem demônio. Existe casta de demônio? Tem, mas não é esse texto, não é essa história. Aí, irmãos, porque, olha só, veja que tinha lá o demônio, mas Jesus falou assim, por causa da vossa incredulidade, vocês não conseguiram expulsar o demônio. Agora Jesus está falando assim, mas essa casta não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e de jejum. Eu até marquei aqui, irmãos, para deixar bem claro, porque na conjugação do português faz toda a diferença. Tem algum professor de português aqui? Tem? Se tiver, pode até me corrigir, né? A conjugação de português. Olha só, Jesus quando fala esta casta, ele não está se referindo aos demônios que estavam no rapaz. Jesus não disse aquela casta. Se ele dissesse aquela casta, aí ele se referia ao demônio. Mas Jesus está falando esta casta. Jesus estava tratando o que com eles? A incredulidade, a casta da incredulidade, a casta da carnalidade. Então Jesus está dizendo, esta casta da incredulidade, da carnalidade, não se espere senão por meio de oração e jejum. Entendeu, irmãos?
A conjugação, porque às vezes, né, na conjugação muita gente não entende, fica confuso. Então, a gente precisa analisar esses detalhes para entender o sentido real da história. Jesus está falando, irmãos, da casta, não é do demônio. O demônio foi o que eles não conseguiram expulsar. Amém, igreja? Entendeu até aqui? Posso seguir? Amém. Para depois falar, o pastor está dizendo que... Não, irmãos, eu estou falando da casta da incredulidade, da casta da carnalidade que eles não, então, podiam expelir, expulsar, senão por meio de oração e jejum. Amém, igreja? Então vamos lá, continuando aqui. Jesus já identificou. Qual era o problema mesmo? Incredulidade e carnalidade. Só que Jesus, ele identifica e traz a solução. O bom da Bíblia, irmãos, o bom de Deus é que o Senhor sempre tem, irmãos, né, o que a gente precisa. Ele não só apontou o problema, é a incredulidade, é a carnalidade. Ele apontou o problema e trouxe a solução. E qual é a solução? Oração e jejum. Agora vamos entender aqui, irmãos. Diga comigo assim: a oração, ela expele a incredulidade. Se a oração expele a incredulidade, o segundo lado é o que, igreja? O jejum vence a carnalidade. Tem ou não tem sentido, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar do jejum. Mas vamos pegar aqui a parte da oração. Jesus então está apontando para eles: se vocês orarem, vocês vão vencer, vocês vão romper a incredulidade, essa casta chamada incredulidade. Veja, irmãos, Jesus está falando assim: quanto mais a gente ora, quanto mais a gente passa tempo com Deus, quanto mais a gente no devocional aplica o coração, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Nós estamos, irmãos, na oração, olha, recebendo de Deus ânimo para continuar. Nós estamos tendo força e coragem para enfrentar as batalhas. Rapidamente, olha para a pessoa que está perto e diga assim: quem ora não vive desanimado, sem força e sem coragem. Embora isso venha, mas isso não permanece para quem tem uma vida de oração. Amém, igreja? Então quem ora não vai viver desanimado sempre. Pastor, direto eu estou desanimado. Então vai orar um pouco mais. O desânimo vai bater em retirada. Irmãos, se você está perdendo força, está vivendo sem força, vai orar um pouco mais. Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então quem ora não vive desanimado, quem ora não vive sem força, quem ora não vive, irmãos, desencorajado. Ainda, irmãos, que a pessoa ela tenha suas lutas, suas dificuldades, ela não vai ficar desanimada, ela não vai ficar para baixo, ela não vai ficar, irmãos, ali presa. Por quê? A oração rompe a incredulidade. Repete comigo: a oração rompe a incredulidade. Usando essa tradução que fala expele, né? Expelir é expulsar, expelir é remover. Veja que Jesus está falando, a incredulidade, a casta da incredulidade, ela só vai ser expelida, expulsa, se não por meio da oração. Irmãos, se você está incrédulo, se você está descrente, vai orar, isso logo vai ser expelido da sua vida. Tem gente que às vezes, irmãos, ela ainda não compreendeu que a oração, ela expele, ela remove, ela tira toda a incredulidade. Isso funciona para mim, para você, e funciona também se a gente orar pelos nossos. Nós temos os que estão lá incrédulos. Senhor, na oração, Senhor, eu não aceito, Senhor, seja expelido, né? Seja expulso por meio da oração a incredulidade na vida do marido, do filho, da mulher, do pai, da mãe.
aquela força da incredulidade vai ser o que, igreja? Removido, tirado para a glória de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos para a parte aqui do jejum então. Olha aí novamente o versículo. Agora aqui Jesus falando sobre o jejum. O que ele está falando aqui? Esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Qual que é a segunda casta que Jesus tinha identificado? Carnalidade. Diga comigo assim, irmãos, o jejum mortifica a carne. O que é carnalidade, irmãos? Agir na força do braço, de forma carnal, segundo as intenções. Tem gente que é desenfreado pelas concupiscências da carne. Tem gente que é desenfreada, irmãos, pelas obras carnais, desejos carnais. O que vai fazer essa pessoa vencer, irmãos, as obras carnais? Jejum. Se você, irmãos, está agindo na carne, você fala assim, nossa, isso aqui não é no espírito não, isso aqui é na carne. Como vencer, irmãos, essa casta da carnalidade? Jejuando. Mas tem que jejuar da maneira certa. Existe a maneira certa de jejuar? Existe. Irmãos, a disciplina do jejum libera a unção na sua vida. Amém, igreja? A disciplina do jejum libera o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando nós então jejuamos, irmãos, é liberado sobre nós uma fonte secreta de poder. Quando nós jejuamos, irmãos, nós então passamos a abster-se, do alimento para então viver um propósito espiritual. O jejum, irmãos, é para vencer a carnalidade. Se você tem um desejo carnal que está desenfreado, você só vai conseguir vencer ele na consagração do jejum. Aí eu quero dizer para você como jejuar, irmãos. Quando você jejuar, você precisa então ter primeiro entendimento. Você já jejuou? Se você já jejuou, você então pode fazer jejuns mais prolongados, segundo o que você já fez anteriormente. Mas se você nunca jejuou, não faça 24 horas direto, que você pode passar mal, você pode desmaiar, você pode ter uma reação no seu corpo. Então, como eu disse de manhã, irmãos, quem não jejuou, tente jejuar aos poucos, vai praticando ao ponto a qual ela vai rompendo. Eu vou jejuar 6 horas, eu vou jejuar agora 12 horas, e quando vê, você está jejuando mais tempo, um tempo prolongado, mas aos poucos tem que ter disciplina para que o seu corpo não venha padecer. Olha só. O princípio bíblico do jejum precisa ser praticado, porque se não for praticado, muitas pessoas não jejuam, elas passam fome. Depois você pode ler Mateus capítulo 6, lá Jesus, naquela oração que tem do Pai Nosso lá tem, irmãos, Jesus falando assim, quando você for orar, pega lá um pouco de água, consagra a Deus e lava o seu rosto. Já leu isso? Já, né? Então, eu falei hoje de manhã que quando então nós começamos aí um jejum, nós precisamos consagrar o nosso jejum a Deus. Tem gente que faz um jejum, irmãos, de qualquer jeito. Você está passando fome. Vai fazer um jejum, consagra a Deus. O que é consagrar? Separar. Senhor, eu vou separar tantas horas, eu vou me abster, eu vou deixar de comer esse alimento. Seja, irmãos, pontual para Deus, porque senão você vai ser forçado a quebrar e depois vai falar assim, não, Deus me entende, porque eu não aguentei mesmo, Por que você não aguentou? Porque você não consagrou o seu jejum. Então toda vez que você for jejuar, consagra a Deus, ao ponto de Deus então te dar força
o seu rosto, irmãos, vai brilhar a glória de Deus, ao ponto que as pessoas vão olhar para você, como aconteceu quando olharam para Daniel. Lembra do jejum de Daniel? As pessoas estavam até com o semblante abatido. Daniel, depois do tempo de jejum prolongado, ele estava mais feliz, ele estava mais animado, mais forte do que todos os outros que não tinham jejuado. Quem que deu essa força para Daniel? Deus. Porque Daniel consagrou o jejum. Vai fazer jejum? Consagra. Senhor, eu estou consagrando o meu jejum, eu estou apresentando o meu jejum. Senhor, é tantas horas, é 6 horas, é 12 horas, é 18 horas, é 24 horas, Senhor, é consagrado a Ti. Amém, igreja? E para terminar? Não, Deus sabe quando eu termino, quando eu não aguentar, tá bom, é assim? Não. Para terminar também tem princípio. Para terminar, irmãos, tem que terminar em oração, principalmente agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por ter me fortalecido. Senhor, já até chamar a existência. Senhor, obrigado por ter vencido essa carnalidade, essa força da carne. Em nome de Jesus, eu creio que esse jejum não foi para passar fome, mas foi para então obter um resultado positivo. Agradeça. Aí tem gente que termina o jejum, irmãos, nem agradece. É como se fosse algo assim natural. O jejum não é natural. O jejum, irmãos, representa uma ação espiritual. Que o maior beneficiado vai ser você, vai ser eu, vai ser nós. Amém, igreja? Então o jejum vence o que, igreja? Espelha o que? A carnalidade. Eu vou contar aqui um caso, até contei isso de manhã também. Teve uma senhora, já há muito tempo de igreja, há muitos anos, e ela tinha sempre, irmãos, o desejo de dizimar, de ser fiel. Sempre vinha esse desejo: Senhor, eu tenho esse desejo, eu quero dizimar, eu quero ser fiel ao Senhor. E ela chegava a dizer, irmãos, que ela chegava até separar o valor do dízimo. Ela até, às vezes, chegou ao ponto dela colocar o valor ali no envelope do dízimo. Mas quando então era para devolver, irmãos, a vontade da carne era não dizimar. Não, eu não vou dizimar porque vai me fazer falta, eu não vou dizimar porque eu estou no aperto, eu não vou dizimar. E aí, irmãos, concluindo, a ação da carne vencia ela, a vontade da carne vencia ela, fazendo ela não dizimar. E um dia ela disse: pastor, o que eu faço para vencer essa vontade da carne? Eu tenho desejo, mas a minha vontade não é dizimar. Eu tenho desejo é uma coisa, vontade é outra. Né? E aí, pastor, o que eu faço? Carne, então vai jejuar. Faça um jejum. Consagra a Deus um jejum para vencer essa carnalidade que está te impedindo de jejuar. Irmãos, diante de Deus a glória é do Senhor. Foi como tirar com a mão aquela ação da carnalidade. Naquele mesmo mês, ela deu o primeiro dízimo para a glória de Deus. Porque a força da carne foi expelida, a força da carne foi tirada. Então, irmãos, tudo que é carnal se vence com jejum. Tem algo carnal te dominando? Faz jejum. Irmãos, tem algo carnal que está controlando a sua vida? Vai jejuar. O jejum vai expelir. O jejum vai mortificar, matar a carne em sua vida. Amém, igreja? Então ficou claro aqui o que Jesus disse? Mas esta casta, qual casta? Aí tem duas: a casta da incredulidade e a casta da carnalidade. Não se espere, não se expulse, não por meio da oração e jejum. Então a oração espelha o que, igreja? Incredulidade. O jejum espelha a carnalidade. Diga glória a Deus. Que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração. E vamos viver uma vida, irmãos, né, de prática. Como eu disse no início, nós temos que, então,
praticar a oração e o jejum. Olha só, para terminar, a oração tem que ser todos os dias. Todo dia, todo crente tem que ter uma vida de oração. Agora o jejum, se você pode pelo menos uma vez na semana, irmãos, faça isso. Não pode uma vez na semana, não, mas uma vez a cada 15 dias eu vou jejuar. Mas não fique sem jejuar. Porque, irmãos, é com jejum que você vence a carnalidade. E o mundo está cheio de carnalidade. Hoje você pode dizer, eu não estou na carnalidade, né? Mas amanhã pode ser que a carnalidade te envolve em alguma coisa e você tropeça, cai, peca. Né? Então esteja sempre jejuando para combater sempre a carnalidade. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você do YouTube, Deus abençoe você dessa gravação. Compartilhe e manda para outras pessoas essa mensagem que certamente vai falar ao coração deles. Deus abençoe.